E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor João Vitor e eu estou aqui postando mais uma videoaula para o nosso canal Professor João Vitor. Para você concurseiro que quer ficar por dentro de dicas e macetes de concursos públicos e aprender de forma rápida, divertida e descontraída, curta o nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. A videoaula de hoje é sobre colocação pronominal. Vamos lá? Pronomes pessoais oblíquos. Eles são os principais pronomes que nós vamos estudar nessa videoaula. Então, quando você pega o edital de um concurso público e lê colocação pronominal, ênfase maior nesse tipo de pronome, os pronomes pessoais oblíquos. Então, essa imagem aqui mostra bem quais são os pronomes oblíquos. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, ali, nos, conosco, né? Vos, convosco, e se, si, consigo, os, as, lhes. Percebam que cada uma dessa linha aqui de pronomes oblíquos se relaciona com uma pessoa do discurso. Então você utiliza esses pronomes oblíquos, me, mim, comigo, para se referir à primeira pessoa do singular, eu. Te, ti, contigo, essa estrutura se refere à segunda pessoa do singular. Se, si, consigo, o, ali, se refere à terceira pessoa do singular. Depois nós temos as pessoas do plural. Então, nos, conosco, são os pronomes oblíquos de primeira pessoa do plural, vos, convosco, e se, si, consigo, os, as, lhes, que seria então a terceira pessoa do plural. Aqui nós temos nessa imagem, né, alguns pronomes pessoais do caso reto, mas os oblíquos, que são subdivididos entre os átonos e os tônicos, são esses que eu ditei para vocês. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, ali, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes. Tudo bem? Então, essas palavrinhas aqui, elas ocupam o principal foco de atenção na resolução de questões envolvendo colocação pronominal. Vamos lá, então. Quando você fala em colocação pronominal, você está falando da colocação desses pronomes aqui dentro da oração, tomando como referência o verbo. Então, você olha para o verbo da oração e observa se é mais adequado você colocar esses pronomes antes, no meio ou depois do verbo. Toda vez que é necessário que você coloque esse pronome oblíquo antes do verbo, a gente chama essa colocação pronominal de próclise, ou ali um pronome proclítico, certo? Quando você pode optar em colocar esse pronome oblíquo depois do verbo, normalmente utilizando o hífen, nós chamamos essa colocação pronominal de ênclise, ou um pronome enclítico. E quando é necessário que o pronome oblíquo seja colocado no meio do verbo, nós temos uma colocação pronominal chamada mesóclise. Tudo bem? Então, quando você fala em colocação pronominal, logo abaixo as três palavras que você precisa entender e compreender para ter um bom desempenho na resolução de questões, é justamente essas três palavras que guiam a colocação pronominal. Próclise, colocação do pronome oblíquo antes do verbo. Mesóclise, colocação do pronome oblíquo no meio do verbo. E a ênclise, quando você precisa pôr o pronome oblíquo depois do verbo. Bom, então nessa imagem aqui a gente pode observar os três exemplos mencionados anteriormente. Situação em que ocorre próclise. Então observem que eu tenho o pronome oblíquo me sendo colocado antes do verbo. Então, por isso que essa estrutura de colocação pronominal recebe o nome de próclise. O pronome oblíquo foi colocado antes do verbo. Então, como exemplo, nós temos: não me revelaram os verdadeiros motivos da demissão. Se fosse um enunciado pedindo para você dar um nome para essa classificação da colocação pronominal, seria uma próclise. Muito bem. Outro exemplo que nós temos aqui, é sobre a mesóclise. Então, observem o pronome oblíquo sendo colocado no meio do verbo. Pode dar uma certa estranheza, né? Porque na fala nós não somos acostumados a utilizar esse tipo de colocação pronominal, né? Revelar-te-ei os verdadeiros motivos da demissão, né? Revelar-me-iam os verdadeiros motivos. Então, observem que nessas situações os pronomes oblíquos, eles foram colocados no meio do verbo, tá certo? Bom,
então existem situações que são necessárias a construção de uma mesóclise, e a gente vai falar isso daqui a pouco. E por último exemplo que nós temos aqui é o exemplo da ênclise, ou seja, quando o pronome oblíquo é colocado após o verbo. Então nesse exemplo nós temos: revelaram-me os verdadeiros motivos da demissão. Observem que o pronome oblíquo me, foi colocado após o verbo e por isso recebe esse nome de ênclise. Tudo bem? Vamos dar sequência então. Se vocês já viram que quando um pronome oblíquo é colocado antes do verbo, nós chamamos isso de próclise. Agora, o que vocês, enquanto concurseiros, precisam dominar é situações em que é obrigatória a formação de uma próclise. Ou seja, quando é obrigado a construção de uma oração onde o pronome oblíquo, obrigatoriamente, deva ser colocado antes do verbo. Então nós temos ali os fatores atrativos, fatores de próclise, temos várias denominações. O que você precisa entender é o seguinte: temos o verbo. Se antes do verbo nós tivermos palavras que são forças atrativas, ou seja, fazem com que esse pronome oblíquo seja colocado próxima dessa força atrativa. Então observem o seguinte, ó. Quais seriam as forças ou os fatores de próclise que obrigam a formação de uma próclise? Então nós temos as palavras de sentido negativo, os advérbios, né? Os pronomes relativos, indefinidos e os demonstrativos, e uma outra morfologia invariável além de advérbios, as conjunções subordinativas. Em miúdos, nós temos aqui na tabela do meio, exemplificando o que são essas palavras de sentido negativo, esses advérbios, esses pronomes e essas conjunções. Palavras como nada, não, nunca, nem, aqui, lá, talvez, sempre, rapidamente, que, quem, qual, onde, alguém, tudo, outros, muitos, este, aquela, isso, que, quando. Observem que é grande a quantidade de palavras que te obrigam a formar uma próclise. Ou seja, olhem essa oração. Ela nunca se importou conosco. Observem que aqui eu tenho a colocação do pronome oblíquo antes do verbo. E por que isso se justifica? Devido à presença de um fator proclítico, que sempre na próclise estará antes do verbo. Então, para você saber se esse pronome está colocado adequadamente antes do verbo, você precisa analisar quais são as palavras que estão antes do verbo. Então, palavras de sentido negativo, né? Ela nunca se importou conosco. Esse nunca é que funciona como um imã e que obriga o pronome oblíquo, o se, ficar próximo dele, ou seja, antes do verbo. Outro exemplo: sempre te daremos nosso apoio. Observem que antes do verbo eu tenho um advérbio. Tudo bem? Esse advérbio é o fator imã que pede para que esse pronome oblíquo seja colocado antes do verbo e próxima do fator proclítico, certo? Esta é a carta que lhe escrevi. Então observem que antes do verbo foi colocado o pronome oblíquo. Por quê? Porque eu tenho o pronome relativo que. Outra força atrativa que obriga a colocação pronominal proclítica. Tudo bem? Outra situação. Aquilo nos encantou muito. Então, antes do verbo, eu tenho a palavra aquilo, um outro pronome, nesse caso, demonstrativo. Essas palavras, né, poderão ser forças atrativas e obrigar vocês a criarem colocação pronominal proclítica. Ou seja, a colocação do pronome oblíquo antes do verbo. Certo? E aqui outro exemplo, né? Você sabe que me arrependi, quando se zanga, fica furioso. A presença de conjunções antes dos verbos também são fatores atrativos e obrigam a colocação pronominal proclítica. Tudo bem? Bom, então aqui nós temos nessa imagem os fatores que pedem, que te obrigam a formar uma estrutura, uma oração onde o pronome oblíquo seja colocado antes do verbo. Agora nós temos que entender quando que eu posso optar em colocar esse pronome oblíquo antes, no meio ou depois do verbo. Então nós vimos nessa imagem aqui todos os fatores que obrigam a formação de uma próclise. E se torna opcional à medida que não houver fator atrativo, certo? Então o primeiro critério para se estabelecer uma próclise opcional é a ausência de fator atrativo. Então nesse exemplo aqui, ó, a imensa montanha se envolveu em um manto de neblina.
estaria tão correto quanto a imensa montanha envolveu-se em um manto de neblina. Por que nesse caso eu posso colocar o pronome oblíquo antes ou depois do verbo sem prejuízo? Porque antes do verbo eu não tenho força atrativa. Observem que antes do verbo eu não tenho palavra de sentido negativo, advérbios, né, que é uma classe de palavras que te indica as circunstâncias das mais variadas que vocês podem imaginar. Nós vamos ter mais para frente uma videoaula para falar melhor sobre cada uma dessas morfologias. O importante aqui é você entender que antes deste verbo eu não tive fator proclítico, não tive palavras de sentido negativo, advérbios, pronomes, conjunções, tenho apenas um sujeito formado por substantivos. Sem fator proclítico, posso colocar o pronome oblíquo tanto antes quanto depois do verbo, certo? Outra situação, ó. Então vocês observaram que as palavras de sentido negativo, elas formam um fator proclítico. E aqui é que está a grande sacada na resolução de questões que envolvem colocação pronominal. Não levem essa regra à risca. Por quê? Em situações em que você observa que antes do verbo eu tenho força atrativa, sendo ela palavra de sentido negativo, eu devo olhar minuciosamente como esse verbo se apresenta dentro da oração. Quando você observar que o verbo for um infinitivo impessoal, ou seja, não flexionado, esse fator proclítico, ele não se torna algo absoluto. Então a colocação poderá ser dada tanto antes quanto depois do verbo. Relembrando, em que situações que isso ocorre, mesmo quando antes do verbo eu tiver uma palavra de sentido negativo, quando que eu posso, mesmo assim, colocar o pronome oblíquo depois do verbo sem prejuízo de significado? Quando você ter o verbo em sua forma infinitivo e impessoal. Quais são os verbos infinitivos? Todos os verbos terminados em R, mas tem que ser impessoal. Então observe, cantar é um infinitivo, verbo terminado em R. Vender, outro infinitivo, verbo terminado em R. Partir também é um infinitivo. Esses infinitivos que eu acabei de dizer são os infinitivos impessoais, ou seja, não flexionados. São os verbos terminados em ar, que são infinitivos de primeira conjugação, infinitivos de segunda conjugação, e os infinitivos de terceira conjugação. Agora, quando você observa que nesse verbo infinitivo tem uma estrutura mos acrescentada a ele, então aí é um infinitivo pessoal, um infinitivo que está flexionado. Cantarmos, vendermos, partirmos, aí essa regra não vai se aplicar aqui. Essa regra se aplica quando antes do verbo você tiver palavra de sentido negativo, porém o verbo for um infinitivo impessoal. Diante dessas situações, a colocação do pronome antes ou depois do verbo está liberada e você precisa saber disso. Pessoal, o que nós vimos até agora em colocação pronominal foi que quando, em algumas situações, antes do verbo houver palavras estratégicas que nós chamamos de fatores proclíticos, a colocação pronominal em próclise será obrigatória. Existem alguns casos em que não haja palavras antes do verbo, que a oração ela seja iniciada diretamente pelo verbo. E a gramática diz que nenhum pronome oblíquo pode iniciar uma oração. Sendo assim, se você não pode iniciar uma oração com um pronome oblíquo, só te resta colocar este pronome oblíquo no meio ou depois do verbo. Qual o critério que você usa para colocar esse pronome oblíquo no meio do verbo? Observe o tempo verbal. Se você observa que o verbo que está iniciando a oração se encontra no futuro, seja ele do presente ou pretérito, você deve colocar o pronome oblíquo no meio do verbo, tá certo? Então, como exemplo, nós temos aqui, ó, contar-lhe-emos toda a verdade e contar-lhe-íamos toda a verdade, tá certo? Observem que se nós não começássemos a oração com o verbo, quem estaria começando seria o pronome oblíquo. E nós já falamos aqui que isso não é possível. Então, como o verbo está no futuro, criação da mesóclise obrigatória. Então, o que significaria a expressão contar-lhe-emos? Lhe contaremos. E só não fica desse jeito porque um pronome oblíquo não pode iniciar a oração. Então, observem que a estrutura que compõe uma mesóclise não é simplesmente você enfiar de qualquer jeito o pronome oblíquo no meio do verbo, tá? A primeira estrutura dessa mesóclise, você observa que o verbo ele sempre termina normalmente, né, em R.
Então, ó, a primeira estrutura da mesóclise, o verbo, terminação em R, você acrescenta o pronome oblíquo no meio desse verbo, então você acaba separando quem? O início do verbo terminado em R de sua desinência, tá certo? Situações, então, pessoal, onde você não observe que haja fator proclítico. Então, nessa situação aqui, ó, os amigos contar-lhe-ão ou os amigos lhe contarão. Observem que aqui eu tenho dupla colocação pronominal sem prejuízo. Por quê? Antes do verbo, eu consigo observar que não existe fator proclítico. Então, antes do verbo não tem palavra de sentido negativo, não tem advérbios, pronomes, conjunções, todos aqueles fatores que nós vimos anteriormente. Então, em situações em que o verbo ele esteja, né, no futuro, é um pré-requisito da mesóclise, e não haja, né, o fator proclítico, você pode, então, nessas situações, optar pela colocação pronominal mesóclise ou próclise, tá certo? Bom, nessa imagem nós temos o seguinte: direi-te toda a verdade, diria-te toda a verdade. Outra situação: dir-te-ei toda a verdade ou dir-te-ia toda a verdade. E aí, qual seria a colocação mais adequada, levando em consideração que um pronome oblíquo ele não pode iniciar uma oração? Então, nós não poderíamos, nessa estrutura, ter te direi toda a verdade ou te diria toda a verdade. Tá certo? Muito bem. Então, para que este pronome oblíquo não inicie a oração, você já sabe que quem deve iniciar é o verbo. Observem que esses verbos, pessoal, eles estão no futuro. Quando você diz direi, né, diria, esses verbos estão em futuro do presente, futuro do pretérito. Então, isso que determina a colocação pronominal em mesóclise. Se você observou que o verbo que está iniciando a oração está no futuro, é errado você criar uma ênclise desse modo. Querer colocar o pronome oblíquo depois do verbo. Não pode. Se você observou que o verbo iniciando a oração está no futuro, é obrigatória a colocação de uma mesóclise. Então, neste caso, o correto seria dir-te-ei e dir-te-ia, certo? Falamos, então, da próclise, onde você observa o pronome oblíquo antes do verbo. A mesóclise, quando você observa a presença do pronome oblíquo no meio do verbo, futuro. E agora situações em que ocorre a ênclise, ou seja, o pronome ligado ao verbo, só que ele aparece depois, normalmente através de um hífen, tá certo? Quando que vai ocorrer então a ênclise? Quando você observar que o verbo está dando uma ordem. Na gramática a gente chama isso de imperativo, tá? Então quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, você vai usar a ênclise, ou seja, amem-se uns aos outros, ou sigam-me e não terão derrotas. Observem que nessas orações eu tenho um verbo dando ordem. Nesse caso, o verbo que inicia a oração não está no futuro, dando ordem, crio ali uma ênclise sem problemas. No exemplo de baixo, observem que nós também não temos o verbo iniciando a oração, porém, esses verbos que estão iniciando a oração não estão no futuro. Esse seria o requisito para a criação de uma mesóclise. Nesse caso, como os verbos chamaram, né, e diga não estão no futuro, posso criar uma ênclise também sem problemas. O grande problema da ênclise, pessoal, é que em algumas situações, dependendo de como termina o verbo, ou seja, a última letrinha do verbo, essa junção, né, do pronome com o verbo muda. Então, dependendo da terminação verbal, os pronomes o, a, os, as, eles se transformam. Então, observem o seguinte: se você vai ligar os pronomes o e a para um verbo que terminou em vogal ou semivogal, não vai ocorrer alteração. Então, nesse caso, conseguiu terreno. Se você quer substituir a palavra terreno por um pronome oblíquo, e nós vimos que o pronome tem essa capacidade, você vai colocar apenas conseguiu. Por que conseguiu? Porque o verbo conseguir, ele terminou em vogal. No outro exemplo, vendeu a casa. Vendeu-a, certo? A última letra ali foi uma semivogal. Nesse caso, não vai ter também a transformação do pronome o e a. Então, toda vez que o pronome o e a se ligar a um verbo que termina em vogal ou semivogal, sem alterações. E quando ocorrem as alterações?
Quando vocês observarem, então, que o verbo ele terminou em M, ão, oin, então, quando você junta esse o e a, os, as para o verbo, ele vai se transformar em no e suas variações ou na. Tudo bem? Então, observem como exemplo aqui, ó, conseguiram o terreno. O verbo agora ele termina em M. Toda vez que o verbo termina em M e você junta o pronome o a este verbo, ele se transforma em no. Então, a estrutura aqui que substituiria a palavra terreno pelo pronome seria conseguiram no. Exemplo abaixo, dão alimentos. O verbo é dão, terminado em ão. Nós também temos essa transformação do os em nos. Põe os sapatos. O verbo terminado em oin segue também esse mesmo critério, tá certo? Agora, o exemplo mais peculiar que vocês precisam se atentar é quando a terminação verbal forem pelas letras R, S ou Z. Porque aí não é somente você ligar o pronome ao verbo. Você precisa se lembrar de quê? De tirar essas letras do verbo. Às vezes, quando você tira essas letras do verbo, o verbo fica muito esquisito. Normal. Mas você precisa terminar, então, essas letras do verbo e unir, então, o pronome o ou a. Só que nesse caso, quando a terminação for R, S ou Z, não vai ser no e na, igual nós vimos agora. Será lo e los, lá e las. Tudo bem? Então, observem aqui, ó. Vou comprar o terreno. Todas as orações são muito parecidas. Nesse caso, eu observo que o verbo terminou em R. Então, não basta simplesmente eu transformar o pronome o e a em lo e lá. Eu preciso me lembrar de tirar esse R da terminação verbal. Então, vou comprá-lo. No outro exemplo, tu compras o terreno. Observem que aqui no verbo eu terminei ele com S. Mesma coisa. Se eu vou ligar o o a esse verbo, ele se transforma em lo, porque a terminação se deu em S. Só que para eu ligar esse lo ao verbo, eu preciso tirar a última letra, no caso a letra S. Ficando então, tu comprá-lo, certo? Ele seduz as garotas. Mesma coisa, eu observo que nenhum desses três casos apresentou o fator proclítico, certo? Nenhum desses casos aqui, então, eu deveria colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Criei a ênclise. Só que na criação do pronome enclítico, eu preciso me atentar se ocorre ou não essas transformações no oblíquo quando ele se liga ao verbo. E o que vai determinar isso é justamente a forma como o verbo se apresenta. Se ele se terminar com a última letra sendo vogal ou semivogal, não ocorre alterações. Se for N, ão ou oin, ele se transformará em no, na e suas variações. Se a terminação do verbo for R, S ou Z, você tira essas letras do verbo, né? Você risca essas letras e transforma o pronome em lo, lá e suas variações. Tá certo? E para a gente finalizar a aula de hoje, vamos só mostrar alguns exemplos aqui, principalmente sobre a utilização do min. Esse pronome ele não foi feito para conjugar verbos. Quem conjuga verbos são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Observem aqui então o seguinte, ó. Você comprou este livro para eu ler. Observe que antes do verbo eu coloquei adequadamente um pronome pessoal do caso reto. Observem que no exemplo abaixo eu tenho: você comprou este livro para mim? Ok. Mim sem conjugar verbo, exercendo função de complemento no final da oração. Outro exemplo: as notas foram entregues a mim. Outro exemplo onde o mim exerce função de complemento, ele aparece no final da oração, colocado adequadamente dentro dessa oração. No exemplo de baixo, esta pesquisa é para eu fazer. Aqui eu coloquei como pronome o pronome pessoal. Por quê? Porque eu estou conjugando um verbo. Tudo bem? Sobre a aula de hoje, recebê-la-emos com toda satisfação. Essa estrutura se deu porque o verbo está iniciando a oração e está num tempo futuro. Então, mesóclise obrigatória, certo? Colocação do pronome no meio do verbo. Acusaram-na de infiel. O verbo também está iniciando a oração, porém ele não está no futuro. Verbos que estão no futuro, né? Seria desinência ao ativo, venderão, falarão, cantarão. Nesse caso, não é futuro. Como a desinência terminou em M, essa fusão enclítica transformou o pronome a em na, como nós vimos anteriormente.
em que, dependendo da terminação verbal, os pronomes o, a e suas variações, eles sofrem algum tipo de transformação. Em alguns casos, como esse terceiro exemplo, observem que o verbo que está iniciando a oração também não é futuro, é o verbo fiz. Então, verbos que terminam com R, S ou Z, você retira essas letras do verbo, faz a fusão com o ou a, e nessa situação o e a, enquanto pronomes, se transformarão em lo e lá. E o que você não pode esquecer, mesmo que isso fique estranho, é de tirar essas letras, R, S ou Z. Então, filo é a forma correta do verbo fiz com a fusão do pronome o. Tudo bem? Outra situação, diga-me, né, imperativo. Então, situações em que ocorreram mesóclise, verbo iniciando a oração no futuro, ênclise, utilização do mim, enquanto complemento e não para conjugar verbos. E eu espero que na aula de hoje vocês tenham compreendido o que é colocação pronominal, que se trata basicamente da próclise, ênclise e mesóclise, e quais são as regras para a colocação de cada uma delas. Quando eu devo criar próclise, quando eu devo criar mesóclise ou optar pela ênclise. Tudo bem? Eu espero que todos tenham gostado. Curtam o nosso vídeo, curtam a nossa página, o nosso canal aqui no YouTube, Professor João Vitor. Compartilhem com a galera e é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.